Olá, tudo bom? Você está pensando em realizar um sonho? Em ter uma loja virtual? Em ter a sua marca registrada? Mas não sabe por onde começar? Pois é, eu também não sabia. Então hoje eu vou contar para vocês os meus erros, os erros que eu tive na minha loja, para que você possa ter o seu caminho mais tranquilo, tá certo? Para quem não me conhece, eu me chamo Daniele, eu sou dona da Spectra Lua Modas e hoje nós vamos falar sobre erros. E se você gostar desse conteúdo, não deixe de dar seu like, tá? Isso é muito importante para nós, até para que eu possa saber que esse conteúdo é importante para você, tá certo? Bem, gente, a Spectra Lua, ela nasceu no meio da pandemia. Quando estava naquele vucu-vucu, sem saber o que fazer, todo mundo louco, trancado dentro de casa, eu tive uma ideia de criar uma loja virtual dentro de uma pandemia, num momento tão crítico que nós estávamos vivendo. Bem, se vocês pararem para pesquisar, vocês vão ver que naquele período houve um boom muito grande das vendas online, porque as pessoas não poderiam sair de casa. Nos Estados Unidos teve até uma crise das pessoas comprando papel higiênico, porque assim, as pessoas precisavam consumir alguma coisa e não sabiam o que fazer. Então, eu vi dentro de uma coisa ruim algo bom. Eu falei, bem, vamos tentar criar alguma coisa nesse meio aí. E não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que em algum momento essa palavra apareceu na vida de vocês, se fala-se muito hoje em dia em metaverso. O que seria o metaverso? Grotescamente falando, né? Vamos dizer assim. Vamos supor que você vá a uma loja para comprar um tênis, tá? Vamos dar uma coisa bem aleatória. E assim, você vai num período de festas. A loja vai estar cheia, os provadores vão estar cheios, você não consegue nem sentar para experimentar o tênis, né, de uma maneira legal, porque tem várias pessoas, crianças gritando, pessoas com bolsas em cima das cadeiras. Quando você vai fazer o pagamento, a fila é quilométrica para você poder fazer um pagamento. Então, assim, é um estresse muito grande para você adquirir algo que você queria. Agora, você imagina você fazendo isso tudo, mas dentro da sua casa, sentado no seu sofá, com um óculos, num ambiente igual à loja, comprando o mesmo tênis, mas com toda a leveza, com todo o aparato que você gostaria de ter naquele momento, para que fosse algo prazeroso para você. A única diferença é que você não vai enfrentar aquela fila, você vai receber na sua residência. Então, assim, o metaverso, gravem esse vídeo, para mim não é algo para daqui a 20 anos, mas sim, no máximo 5, 10 anos, é mais ou menos o que a gente já vem fazendo. A diferença é que, assim, as lojas virtuais, elas são os filhotinhos do que vem para o futuro, certo? Então, assim, eu pensei e falei assim, poxa, eu acho que chegou o momento de tentar alguma coisa diferente. E assim nasceu a Spectra Lua. A ideia foi legal, foi muito boa, só que assim, aí começaram a vir os problemas. Porque quando a gente pensa em criar alguma coisa, o certo é você fazer um planejamento antes de todo o processo que você quer fazer, né? Se eu quero criar uma loja, eu preciso planejar como essa minha loja vai ser feita. Só que infelizmente eu fui pelo entusiasmo e não pela razão. Então assim, eu não fiz esse planejamento, eu simplesmente criei a loja. E assim, eu acho que aí já começou meu primeiro erro, que eu já posso deixar isso para vocês, que foi a questão da falta de planejamento. Tudo que vocês precisam fazer na vida de vocês, seja uma loja de roupa, seja de bijuterias, seja de lingerie, o que for, você precisa planejar, ver até onde aquilo é palpável para você. Porque de repente a gente quer criar algo muito diferenciado, mas aquilo não faz parte da nossa vida. Então fica muito ruim de você criar algo e às vezes pode até acontecer de você se frustrar e ter que parar no meio do caminho. Então esse foi o meu primeiro erro. Não deixem de planejar tudo o que vocês forem fazer para a loja de vocês. Certo? Aí, né, naquela ânsia de criar uma loja virtual, a primeira coisa que eu fui fazer foi ver o nome.
né? Vamos criar um nome para a loja. Criamos o nome, só que assim, quando eu fui criar o nome, a primeira coisa que eu fui fazer, isso daí eu vou dar uma dica para vocês, mas isso não foi um erro não, tá? Isso foi um acerto. Pesquisem o nome da loja de vocês. Vê se esse nome realmente é um nome válido, é um nome que não está sendo utilizado ainda, para que vocês não tenham problema, já que vocês querem criar algo sólido, tá? Se for apenas para uma venda informal, não vejo problema nenhum. Mas se você quer criar alguma coisa sua, aquele nome tem que ser seu. Mas isso a gente pode falar num outro vídeo, né, com algumas informações mais técnicas, certo? Aí, né, o meu segundo maior erro, que eu acho que foi o maior de todos, é que quando eu resolvi querer criar uma loja virtual, eu não me preocupei com uma coisa chamada nicho. Eu escuto falar muito nisso. Toda vez que eu via vídeos, né, porque eu assisti muitos vídeos para tentar entender o que eu precisava fazer para minha loja, eu sempre escutei falando, você tem que estudar o seu nicho, você tem que ver qual é o seu nicho. Eu falei assim, gente, mas o que é isso? O que é nicho? Nicho nada mais é do que você entender a persona que você vai trabalhar. É você entender o perfil das pessoas que vão comprar com você. Não adianta, né, você morar, de repente, num subúrbio, numa periferia, e você querer fazer roupas de alfaiataria de alta costura. Você pode até futuramente vir a vender esse estilo de roupas, mas no começo você tem que vender dentro da sua região. Então, se é um tipo de roupa que as pessoas não estão acostumadas a utilizar, não tem por que você fazer. E eu tive esse problema no início, porque a princípio, a minha filha que estava de frente com a loja, e ela tinha a ideia de fazer um estilo Tumblr, né? Que é um estilo bem juvenil, só que assim, eu tive problemas muito grandes para comprar esse tipo de roupas. Primeiro porque assim, como eu disse, dentro da minha região não era um perfil, então você não via muitas lojas que tinham esse tipo de material para te fornecer. E quando você encontrava em locais fora, eram materiais caros. Então, assim, como você já vai comprar uma peça cara, que você vai ter que precificar ela, isso também já é um assunto para um outro vídeo, se vocês tiverem interesse. Como é que você vai precificar ela num valor que você tenha lucro dentro de uma região que aquilo não é utilizado? Não tem muita lógica. Então, assim, eu fiquei um pouco perdida. Porque assim, sonhos, ideais que você tem que botar na ponta do lápis se realmente dá para você fazer. Nós queríamos que fosse assim, a gente queria que fosse uma loja exclusiva desse nicho de pessoas. Mas eu vi que não era bem por aí. A gente até chegou a comprar algumas que acabaram que assim, uma ou outra que saiu, outras foram até para minha filha mesmo, porque não teve saída, porque realmente é um perfil que não tinha na minha loja. Então assim, eu perdi dinheiro. Né? Se a gente parar para pensar, eu perdi dinheiro nesse fato. E aí, fui para as compras, né? Literalmente. Falei, não, vamos para as compras, vamos comprar roupas. Aí veio a continuação do meu segundo erro. Porque eu saí comprando muita coisa aleatória. Eu comprei muita roupa aleatória. Eu comprava roupas coloridas, roupas pretas, roupas brancas, cropped, short, calça. Então, assim, eu comprei muita coisa aleatória e peças únicas. Assim, um conselho que eu dou pra vocês. Tá começando? Às vezes vale mais a pena vocês comprarem 3, 4 peças com tamanhos variados para vocês entenderem primeiro qual é o perfil de pessoas que vocês têm como clientes, para depois vocês começarem a fazer variedade. Por que eu digo isso? Porque quando você compra muitas peças variadas, isso aconteceu muito comigo. Vamos supor, eu comprei essa camiseta aqui. Comprei ela G, né? Porque é o que eu visto. Então, assim, primeira coisa que você bate é aquilo que te cabe, né? Só que quando eu cheguei em casa e as pessoas começaram a visualizar, poxa, tem P? Ah, mas tem M. Aí você fica, não tem. Sabe? Então, assim, fica uma coisa muito chata, porque você quer ter um estilo de roupa, as pessoas querem comprar esse seu estilo, mas você não tem para vender. E assim, acaba perdendo o cliente. A verdade é essa. Às vezes você até pode, de repente, conseguir novamente com o fornecedor que você fez, né, aquela peça, mas existem muitas vezes que isso não acontece, porque
o que ocorre? Muitos fornecedores, eles fazem determinadas peças também num quantitativo para venda e depois eles repõem com outras coisas. Não são todos os fornecedores que você tem aquelas peças sempre que você quer, entendeu? Então esse também é um outro problema, é uma coisa que eu percebi depois. No começo eu não tinha essa visão. Aí meu terceiro erro, também é uma continuação do meu segundo, é em relação às compras. Por quê? Como eu estava começando, eu não tinha a menor ideia de o que era fornecedor, de como é que você comprava, do que você fazia. A única coisa que eu tinha na minha mente é que eu tinha interesse de trabalhar apenas com fornecedores de peças próprias. Eu não queria trabalhar como revendedora de nenhuma marca, entendeu? Eu queria trabalhar com peças que pudessem ser minhas peças também, com fabricação própria. Então foi a única coisa que assim eu tinha na minha cabeça. Eu falei, não, então eu quero trabalhar dessa forma. Só que até para você trabalhar com fabricação própria, você tem que saber como é que aquela pessoa trabalha. Então assim, eu não tinha muito essa visão no começo, né? De fazer uma pesquisa, de ver como é que era o material desse fabricante. E como eu moro no Rio de Janeiro, e a maioria das coisas que são de qualidade e fabricações próprias não são daqui. São de São Paulo, Recife, Salvador. Então você manda vir por correio. Aí eu, tá bom. Comprei várias peças, de malha básica, t-shirts, cropped, com um determinado fabricante. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que de 20 peças eu recuperei 4 ou 5. Eu chorava, juro pra vocês. Aí me pergunta, Daniela, mas você não pode devolver? Pode. Mas é um trabalho tão grande para você poder entrar em contato, fazer devolução no correio, já é uma coisa que demora muito tempo. Aí, e assim, marinheira de primeira viagem, né? Assim, eu não tinha dinheiro, gente. Tá? Eu posso colocar isso até como um quarto erro, porque assim, eu não tinha dinheiro para poder abrir minha loja. Eu simplesmente tirei dinheiro de conta e falei, não, quero fazer uma loja. Foi assim, eu não tinha uma reserva financeira para construir algo que eu tinha interesse, sabe? Eu fui pegando das minhas contas, eu fui misturando a pessoa física com a pessoa jurídica e fiz uma coisa só. Então, esse é um quarto erro também que eu posso dizer para vocês, não façam isso. Se vocês pretenderem abrir a loja de vocês, tenta pelo menos fazer um orçamento, volta aí para a primeira do planejamento, faz um orçamento, vê o que realmente vocês podem e vão precisar gastar, junta esse dinheiro para você poder investir na sua loja e não ficar tão sufocada, porque eu fiquei muito sufocada. E quando essas roupas chegaram, eu falei, gente, Jesus, o que eu vou fazer? As coisas vieram com um material super vagabundo, os esquios das blusas, às vezes você puxava e aquilo ficava marcado, você via que o decalque estava super mal feito, na gola era torta, sabe? Então, assim, muita coisa que eu falei assim, gente, eu não vou abrir uma loja, né, na qual eu pretendo colocar o meu nome com material vagabundo logo de primeira. Nem depois, né? Mas eu falei assim, caraca, como é que eu vou fazer isso? Impossível, não tem como fazer isso. Então, assim, pesquisem bastante. Hoje em dia eu tenho muito isso. Eu pesquiso muito. Eu prezo muito pelos fabricantes que fazem live com os materiais deles. Porque você consegue visualizar melhor a peça. Entendeu? Eu fico vendo muito... Opa, fogos! Eu fico vendo muito os feedbacks que as pessoas mandam. Então, assim, tudo isso é muito importante para que a gente não corra o risco de ter outros problemas. Então, assim, esse foi mais um erro meu. Aí, assim, quando a gente começa, eu indico a vocês a começarem a fazer a divulgação de vocês nas redes sociais. O Instagram hoje em dia, gente, o Instagram é maravilhoso para que você possa fazer divulgação da sua marca. O Instagram ele não deixa de ser uma loja virtual. Gente, me perdoem, esse bando de fogos deve estar tendo alguma festa por aí, ou então é jogo do Flamengo, tá? Quem é flamenguista, coloca aqui, hashtag sou flamenguista. Então,
Divulguem na loja de vocês no Instagram. O Instagram é maravilhoso, sabe? Se você souber trabalhar com o Instagram, você vende muito mais do que em muito lugar. E o WhatsApp, idem. Eu vendo muito mais pelo WhatsApp do que por qualquer outra plataforma que eu tenha. Mas aí, como eu queria fazer, né? Quero criar a minha marca, quero fazer a minha loja. Fui criar um site. Primeira coisa que eu fiz. Aí eu fui verificar nome, lógico, domínio, aquelas coisas todas. E fui criar um site. Eu hoje tenho a plataforma da loja integrada, tá? Depois eu posso até deixar aqui também o link da loja integrada para vocês. Por que eu aderi à loja integrada? Porque quando eu fui verificar, era o único site que me dava a opção de fazer gratuito. Até tem outros, eu acho que o Wix também, eu acho que é o Wix. Ele também te deixa fazer uma plataforma gratuita, mas assim, eu achei a loja integrada mais fácil de lidar. Só que assim, o gratuito ele é muito básico, você não tem muito acesso a muita coisa. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu que não tenho noção nenhuma de programação, eu penei, tá? Assim, foram horas e horas doloridas tentando formatar o site e assim, até hoje eu não consegui fazer aquilo direito, tanto que se vocês entrarem no meu site agora, vocês vão ver que ele tá em manutenção. Porque eu travei o site para tentar reformular ele todo, porque eu realmente não estava conseguindo trabalhar com ele da maneira que ele estava. Tinha muito erro. Por exemplo, um dos maiores erros que eu tinha era de cadastro. Tinha uma opção que quando você entrasse na minha loja para comprar, você teria que fazer o cadastro para poder você fazer a compra. Só que o cadastro ele estava travado para que eu autorizasse e eu mesmo não sabia como fazer aquilo. Então assim, eu perdi muito cliente porque o cliente não conseguia fazer a venda da compra, né, na verdade, porque o cadastro estava travado e eu não conseguia mexer, sabe? Assim, eram coisas básicas, sim, mas para quem não tem noção nenhuma, é muito difícil. E assim, sempre tem aquela indução de você contratar alguém que faça esse marketplace para você. E uma pessoa que começou uma loja sem dinheiro é inviável, né? Você ter alguém que vai fazer ainda um trabalho para você. Mesma coisa o logotipo. Logotipo, se vocês, assim, eu quando fiz a pesquisa, tinham pessoas que cobravam R$ 400 para fazer um logotipo. Eu falei assim, gente, possível. Fui lá no Photoshop e fiz o meu logotipo. Eu já tô até pensando em mudar algumas características, porque na época eu fiz ele muito rápido, muito correndo, porque eu queria tudo pra ontem, né? Mas não ia pagar R$ 400, eu não tinha condição, não desmerecendo as pessoas que trabalham com design, não é isso. Eu vejo, eu tenho pessoas que fazem, assim, que são trabalhos maravilhosos, mas eu realmente não tinha aquele dinheiro para poder custear naquele momento. E aí eu também tive um outro erro, né, na minha loja, na minha plataforma, porque assim, quando você faz a plataforma da loja integrada, ela te dá um layout básico para você começar a trabalhar. Mas ela tem uma loja de layout que você paga para poder você personalizar a sua loja. E eu queria, né, fazer aquela coisa diferente, né? Falei assim, poxa, eu vou personalizar minha loja. Gente, eu paguei R$ 499 por um layout. Até hoje eu fico assim, caraca, eu tô maluca. Juro pra vocês. E eu não consegui usar esse layout até hoje, já tem praticamente um ano. Eu não consegui usar, assim, eles até te mandam um manual, te dizem como é que faz o processo. Mas assim, por exemplo, todos os banners deles, eles são todos configurados pelo Photoshop. Quando eu criei meu logotipo, eu tinha Photoshop. Só que eu parei de pagar o Photoshop, porque eu não estava mais utilizando, né? E assim, como eu comecei a ter muito custo com a loja, eu comecei a tirar todos os outros custos que eu tinha, que até então seriam desnecessários. E então eu não tinha mais Photoshop. Eu falei, o que eu faço? Eu não conseguia configurar o banner, porque eu precisava de um Photoshop. Ou eu pagava alguém para fazer, ou eu não fazia. Aí eu comecei a tentar fazer por outros locais, mas assim, os banners não ficavam legais. O meu logo ficava pequeno, eu tentei ter acesso com eles para ver o que estava dando de errado, mas assim, realmente não culpo você, tá, loja integrada. De repente, o erro tá entre a cadeira, né, e o computador, mas para quem é leigo, eu acho que é uma ideia interessante para as pessoas que estão assistindo, porque assim, é difícil, gente, não é fácil de mexer não, pelo menos para mim foi muito difícil, não foi fácil. Criar a lojinha
do Instagram, porque assim, você tem aquela lojinha do Instagram, né, que você consegue visualizar as roupas, ver os preços. Para eu criar essa lojinha, eu levei 2 dias assistindo todos os vídeos que tinham na face da terra na internet, para eu conseguir aprender a configurar do meu site para o Facebook. Porque agora o Facebook ele exige que você tenha um site para você fazer a lojinha no Instagram. Então, assim, suei, tá? Não foi fácil, não. Foi muito difícil. Literalmente, eu levei 2 dias para conseguir fazer isso. E assistindo muito vídeo ali focada até eu conseguir fazer. Então, tomem muito cuidado quando vocês começarem a pensar, eu quero fazer um site, quero fazer uma plataforma. Gente, pesquisa. Pesquisa muito, vê o que é vantajoso para vocês. Tenta entender todo o processo. Procure ver pessoas que já fizeram. Mas pessoas que já fizeram, pessoas que começaram realmente daqui de baixo. Não o pessoal que já tá aqui em cima, que tá com patrocínio. Não, vê o povinho ralé lá, igual o Daniele. Entendeu? Para vocês tentarem ver se realmente é válido para que você faça aquilo, tá? Aí vem um outro erro meu de começo, né, iniciante de loja. Criei minha loja no Instagram, né, convidei os amigos, né, aquela coisa de praxe e tudo mais. Só que assim, eu não sou uma pessoa, né, que tem uma visibilidade tão boa assim, né, não sou ex-BBB, nada disso. Então, tinha lá uns 200, 300 amigos, né, para poder seguir a minha loja. E eu comecei a visualizar as lojas, né? Porque é uma ideia que sempre dão, olha as lojas do lado para você poder ter uma ideia do que você vai fazer na sua. E eu vi as pessoas com 10 mil, 30 mil, 20 mil pessoas. Eu falei, Jesus, eu não vou vender nada. 300 pessoas? Vou vender o quê? Eu falei, ninguém vai nem olhar na minha loja. Aí vem, né, aquele outro erro. Comecei a receber propostas de pessoas querendo me vender pessoas pro meu Instagram. Aí eu recebi uma proposta, falou assim, olha, eu vou te vender, você vai ter 1.000 pessoas no seu Instagram e tal. Eu falei assim, caraca, isso deve ser muito bom. Eu falei, poxa, vai me dar uma visibilidade muito boa, né? As pessoas vão ver que eu tenho seguidores, isso é muito interessante. Eu fui lá e comprei. Gente, é muito engraçado. Eu achei que o comprar seguidores, a pessoa ia, sei lá, fazer um trabalho de chamar as pessoas para minha loja. Aí, assim, em menos de 20 minutos, começou a chover pessoas na minha loja. Falei, gente, que isso? Tá coisa errada, né? Não foi possível que você tava conseguindo tanta gente assim, do nada. E chovendo, na hora eu fiquei super feliz. Eu falei, caraca, minha loja tá bombando. Aí eu parei pra olhar os perfis. Gente, é um absurdo. Assim, você vê perfil que tem uma foto, você vê perfil que não tem nem foto, você vê perfil de coisas totalmente aleatórias. Tinha perfis até pornográficos, juro pra vocês. Eu falei assim, Jesus, eu falei, cara, isso é tudo fake. Eu realmente fui inocente nessa hora, eu não tinha essa ideia. Aí, tudo fake. Aí, beleza. Mas minha loja ainda tava, né? Eu tinha muitas curtidas, tinham pessoas que comentavam. Então, assim, eu tava tendo um retorno legal. Do nada, minha loja começou a sumir. Eu começava a postar as coisas e ficava por isso mesmo. Ninguém curtia, ninguém falava nada. Eu falei, bem, alguma coisa estranha tá acontecendo. Aí uma amiga minha, que também tem um perfil também, ela falou assim, Daniele, você comprou seguidores, não comprou? Eu falei, comprei. Ela falou assim, olha, eu vou te dar uma notícia ruim. O Instagram, ele quando vê que você tem seguidores fantasmas, vamos dizer assim, ele meio que te dá uma estagnada. Ele não apresenta o seu material para as pessoas porque aparentemente ninguém está procurando por você. Então, infelizmente, para você começar a aparecer, você tem que se desvincular desse povo. Eu falei, não acredito que eu vou ter que jogar as 1.000 pessoas que eu comprei fora. Ela, não, isso aí, você vai ter que tirar todo mundo que você colocou que não existe. Aí eu, tá, né, com aquela dor no coração, comecei a excluir todo mundo. Quando eu cheguei nos 600, mais ou menos, eu percebi que eu comecei a voltar a ter curtidas, a ter comentários. Eu falei, eu tô começando a aparecer de novo. Então, assim, isso é verdade, tá? O Instagram, os numerozinhos binários deles lá, eles te travam. E uma outra coisa também que eu vou dar a dica pra vocês, que eu também fiz, graças a Deus não deu errado pra mim,
mas conheço pessoas que tiveram problemas. É aquela velha pirâmide, né? Que eles chamam. Que assim, eu sigo fulano e vou lá e sigo todo mundo que fulano segue, que tá seguindo fulano. Aí assim, daquele povo que eu segui, alguns me seguem de volta. Aí eu vou lá e paro de seguir todo mundo automaticamente. Então assim, eu ganhei seguidor sem precisar fazer nenhum tipo de trabalho. O Instagram, se ele vê que você faz isso com muita rotina, ele te bloqueia, e bloqueia mesmo, tá? Porque isso é propaganda enganosa, né? Não deixa de ser. Você tá fazendo uma troca ali que não existe. Então, assim, eu até cheguei a fazer isso umas 2 vezes, até eu descobri que isso era proibido. Parei de fazer, porque realmente não é válido. A pessoa até te segue, mas depois a pessoa também te abandona, porque você para de seguir ela de volta, então... né? É uma via de mão dupla. Então eu realmente deixei pra lá e não fiz mais. Mas são coisas que a gente tem que parar para prestar atenção se realmente é válido fazer ou não. E assim, uma outra coisa que eu posso dizer para vocês que foi um erro muito grande no meu começo em relação à precificação. A gente pode até falar sobre isso depois, mais profundamente. Mas cuidado quando vocês começarem a vender um produto, eu vou botar um preço bem legal para poder eu conseguir vender. Gente, não adianta você colocar um preço bem legal se você não ganhar nada com isso, entendeu? Você tem um trabalho de procurar fornecedor, de fazer a compra, de, botar a bolsa, tudo, lançar em site, tudo isso é um custo. Entendeu? Se você não botar preço nenhum em cima, você não vai ganhar nada, você tá trocando dinheiro. E qual é a vantagem disso tudo? Nenhuma. Então, assim, eu tive muito problema com relação a isso, de saber precificar, né? Um outro erro que eu tive também foi em relação a meios de pagamentos. Porque eu queria colocar uma máquina de cartão de crédito, só que eu não fiz uma pesquisa muito grande na época para entender as taxas de juros que são cobradas. Porque a gente paga a taxa de juros, não é de graça. Até se você fizer um pagamento de Pix, você paga a taxa de juros. Então, assim, eu fui lá, comprei uma máquina, assim, não me liguei muito nisso. Então, assim, eu comprei uma máquina até cara na época, comecei a pagar uma taxa de juros alta, entendeu? Então, assim, esse é um outro problema também, que eu posso dizer pra vocês que eu tive, que poderia ter sido evitado se eu tivesse feito o planejamento. Que eu posso falar pra vocês que eu fiz errado também, que assim, como eu disse, eu sou uma pessoa afobada, eu quero fazer tudo pra ontem. Então, assim, quando eu pensei em fazer a loja, quando você faz uma plataforma digital, você tem direito a colocar o seu nome no site, né? Se você não tiver domínio, o que é o domínio? É aquele www.spectralua.com.br, né? Esse é o domínio. Se você não tiver o domínio, você vai botar o domínio que a loja te disponibilizar. No meu caso era lojaintegrada.com.br, lojaintegrada/Spectralua, uma coisa assim. Só que fica, além de ser um nome longo, fica feio, né? Mas assim, além de eu esperar para fazer todo o processo, criar meu domínio, que o domínio também é pago, não é de graça. Eu pago anualmente o meu domínio, né? Mas tem planos maiores, aí depende de cada pessoa. Mas assim, além de eu esperar todo esse processo, não, eu quis criar logo tudo. Aí a primeira coisa que eu fui fazer as minhas tags. Gente, eu criei uma tag que assim, é simplesinha, né? Até não é feia, mas é simples, né? E eu mandei fazer nada mais, nada menos do que 5.000 tags. Gente, acho que eu tenho tag até outra encarnação. 5.000 tags. Para que eu fiz isso tudo? Aí eu fiz uma tag que tá com o telefone que não é mais da loja, que tá com um site que não é mais da loja. E assim, eu vou ter que usar, porque eu não vou jogar fora tanta coisa e fazer de novo, né? Eu vou usar até... E a mesma coisa eu fiz com as bolsas. As bolsas tudo bem, eu fiz só 100 bolsas a princípio, mas eu também fiz com o site errado. Então assim, o meu marketing, né, das pessoas verem a bolsa na rua, se de repente alguém querer pegar o site, não vai ter aquele site mais. Mesma coisa é o telefone, aquele telefone nem existe mais. Então assim, eu acabei queimando o cartucho desnecessariamente. Eu
Eu não precisava ter feito isso, né? Material, hoje em dia eu já tenho coisas mais personalizadas, né? Eu pretendo também fazer um vídeo colocando para vocês todo o material que eu uso para fazer minhas encomendas, para vocês verem fornecedores. Eu tenho uma menina muito legal, se eu não me engano ela é do Paraná, que ela faz os papéis de seda personalizado para mim, é muito legal, sabe? Eu pago R$1 cada folha personalizada, o preço que eu pago aqui na esquina, né? Se eu fosse comprar o papel seda branco, logicamente, se você comprar um pacote de papel seda numa caçula da vida, você deve pagar uns 70 centavos, né? Você vai pagar um valor mais barato. Mas eu queria colocar uma coisa personalizada da loja, que é bom e é ruim, né? Porque assim, dependendo do valor que você cobre no final das suas contas, pode ser bom, como se você fizer um valor muito baixo também, você vai acabar perdendo. Então isso tudo tem que ir pro final da sua precificação. Acho que dá pra ver, né? Então, a etiqueta ela ficou super simples, super básica. Não é ruim, né? Porque você também não precisa colocar uma coisa tão chamativa. Mas aqui atrás, ó, não sei se vai dar pra visualizar. Mas aqui atrás eu coloquei telefone, coloquei um site que não é mais o que eu uso, né? Então, assim, isso realmente é uma coisa que foi desnecessária. Até porque, como eu disse, foram 5 mil etiquetas. Então, assim, 5 mil etiquetas é muita coisa, gente. Não precisa disso tudo, tá? Mas o que eu aconselho para vocês, realmente, é que vocês façam uma pesquisa muito grande na loja de vocês. Tenha em mente que dá trabalho, tá? Não é uma coisa fácil. Eu comecei a fazer achando que ia ser muito fácil, que ia ser muito legal. Não é fácil. É difícil pra caramba para você poder escolher material. Eu não tenho, como minha loja ela é virtual, ela não tem um estoque. Porém, eu preciso manter a minha loja, o meu Instagram, com um ambiente favorável para que as pessoas tenham interesse em estar lá dentro, interesse em olhar. Então, todo dia você tem que estar ali. Marketing pago, sim, precisa ser feito, tá? Porque assim, a forma de você trabalhar te ajuda muito, óbvio, mas você precisa ter o outro lado da moeda. O orgânico é bom, né? Mas você precisa ter aquele pago também para que você tenha retorno, entendeu? O Google te dá isso com ads, tem outras plataformas também. Hoje em dia eu trabalho não só com a minha plataforma, como as redes sociais, como outros marketplaces, como a Shopee, que também é um assunto muito interessante para a gente conversar. Deixa aqui se vocês quiserem saber como são as minhas vendas na Shopee. Então, assim, tudo é um aprendizado. Eu ainda tô galgando, eu só tenho 1 ano e um pouquinho de loja. Assim, ainda sou caloura nesse assunto ainda, mas queria realmente deixar para vocês aqui a minha experiência, porque, como eu disse, eu assisti muitos vídeos, mas quando você começa a assistir muitos vídeos, geralmente as pessoas já têm uma visibilidade, já tem algum contrato com o local que já te indica para que você possa ter acesso a eles. Então, assim, nem tudo ali é verdadeiro, né? Então, assim, eu quis mostrar para vocês realmente o que eu passei e o que eu passo, né? A minha realidade, a minha verdade, né? E então é isso, né? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, né? Porque realmente trabalhar com e-commerce, trabalhar com loja virtual, trabalhar com moda, trabalhar com pessoas é difícil. Não pense em você que, né, porque você não tá cara a cara com clientes, que você não tem problema. Tem muito problema, tem muito estresse. Então, e eu convido vocês a fazerem parte do meu mundo espectro também, se vocês tiverem interesse. Eu vou deixar aqui o link da minha loja no Instagram, tá certo? E segue o nosso canal, que eu tenho certeza que vai ter bastante conteúdo para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.